Ezequiel Gomes é o MacGyver dos Adventistas. Eu sou Ezequiel Gomes e você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu estou gravando esse vídeo e publicando ele no dia 1º de janeiro de 2024. Então, feliz ano novo para você, para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E aí posso fazer aqueles votos tradicionais, né? Que você desfrute de paz, prosperidade, alegrias infinitas. E se me permitem ser específico, desejo que ninguém de vocês tenha pesadelos com a Adriana em 2024, nem em nenhum outro ano da vida de vocês, né? O que no meu caso vai ser um pouco difícil de cumprir esse voto, porque acredito eu que na primeira semana de janeiro já não vai dar mais para ter esse voto cumprido, né? Mas enfim, cada um tem que carregar a sua cruz. No caso, a minha cruz está escrito lá Adriana em letras garrafais, mas seja como for, o que não tem remédio, remediado está. E desejo que você nunca passe por isso, nem em 2024, nem em ano nenhum, tudo bem? Mas já para dar o tom de como é que vai ser 2024 por aqui, eu queria reagir a um comentário que eu recebi aqui no canal hoje. E em especial por causa do título, né? Do cara me chamar de MacGyver dos Adventistas. Eu queria mostrar esse comentário para vocês e depois reagir a ele. Vem comigo. Pois olha aí, meus amados irmãos e irmãs, o comentário do nosso querido Wellington Magno 7943, tá? Eu preciso ler isso aqui para vocês e reagir. E o Wellington, ele diz o seguinte: Ezequiel, tu é o MacGyver dos Adventistas, e cai na risada, né? Você, Ezequiel, quer fazer malabarismos teológicos, e aí com uma cara de surpresa. Aí ele diz assim: negão, cuida. Antes da lei dada a Moisés, existia o pecado de adultério? Porque, como sabemos, pecado é a transgressão da lei, certo? Pois bem, Abraão pecou. Existe algum registro onde Deus praticou juízo a Abraão por causa de algum pecado cometido? Pelo que me lembro, Abraão transou com uma serva, certo? Para a lei dos 10 mandamentos, adultério é pecado? Claro que sim, certo? Por que Deus, na sua relação com Abraão, ao ponto de fazer uma grande promessa na sua posteridade, Deus imputa justiça à fé de Abraão, mas não vemos Deus cobrando pelo seu erro quando mentiu, dizendo ser Sara sua irmã ao rei do Egito? Mais uma vez eu pergunto, os 10 mandamentos permitem mentira ou falso testemunho? Portanto, a fé que veio anterior à lei não parece aplicar juízos por consequência de lei. Porque, enquanto não houve lei, o pecado não era levado em conta. O fato do sangue do irmão de Abel clamar não significa que havia lei, pois o pecado não era levado em conta. Não, eu mereço esse tipo de conteúdo e comentário aqui no meu canal, não mereço? Então vamos sair aqui desse ambiente que eu vou explicar para vocês. Vem comigo. Bom, galera, sinceramente, assim, eu acho impressionante que seja necessário esclarecer esse tipo de coisa aqui no canal Vem Senhor Jesus. Não é que no meu vídeo anterior essas coisas já não estivessem absolutamente claras, óbvio que elas já estavam. Mas no universo das discussões religiosas, assim, a gente encontra algumas pessoas que elas estão abaixo do nível da infantilidade no entendimento das coisas, né? Elas estão tão desesperadas em busca de uma estrutura de pensamento que lhes permita transgredir o sábado, que é o grande ponto em questão, que essas pessoas começam a questionar coisas que não fazem nenhum sentido, como, por exemplo, está fazendo aí o nosso amigo Wellington Magno, tá? E a gente vai responder aqui o Wellington da forma mais tranquila possível, tá? E eu peço desculpa assim, se eu me irritar um pouco, é porque, de fato, trabalhar com esse nível de infantilidade nas questões, para mim, é muito pesado. Inclusive, né, a série do MacGyver
era uma que eu adorava quando eu era criança, né? O MacGyver é aquele cara que dá pingo em nó d'água, como a gente fala, né? Ele com um chiclete e uma caneta Bic, numa situação de estresse e perigo, conseguia construir uma bomba com a qual ele salvava o mundo, né? O que inclusive já me diz que o Wellington tá me elogiando aí no comentário dele, né? Eu sou o cara que dá pingo em nó d'água, né? Como quer dizer assim, que faz coisas muito do arco da velha, muito extraordinárias na mentalidade do Wellington Magno, né? Que, claro, né? Uma pessoa que tem um entendimento tão absurdamente infantil das coisas, que quando se depara com um entendimento básico das coisas, julga assim estar diante do MacGyver, né? Mas eu gostei do apelido. Se quiser me chamar de MacGyver aí, fica à vontade, tá bom, Wellington? Então vamos lá trabalhar com o mérito das questões. Negão, cuida! Antes da lei dada a Moisés existia o pecado de adultério? E Abraão também mentiu e teve algum problema ele mentir? E o assassinato também? Não é porque o sangue de Abel clamava da terra que tinha nada a ver, não. Pois não tinha pecado, o pecado não era levado em conta, não tinha a lei dos 10 mandamentos, né? Que diz não adulterarás, que diz não dirás falso testemunho, que diz não matarás. Então nada disso é pecado, num contexto aí onde não existe a lei, e não existe nenhum registro que existe algum tipo de maldição para quem praticasse essas coisas aí antes da lei de Moisés. Legal, beleza. Então vamos para a Bíblia mesmo que vai ficar mais fácil. Eu vou ler aqui algumas coisas para demonstrar assim a natureza dos erros absurdos e infantis do nosso amigo, né? Vamos começar com Romanos capítulo 5, verso 12. E aí a palavra de Deus diz assim: como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Uma coisa interessante assim a respeito da mentalidade de muitos cristãos não adventistas é que aparentemente eles não conseguem entender o link que há entre o pecado e a morte. Até porque a maioria deles também crê na fantasia da imortalidade da alma, onde você ou qualquer outro pecador na face da terra, na verdade, são imortais, né? Isso também dificulta um pouco o entendimento deles em relação às coisas. Mas fora do platonismo, fora das revelações de Allan Kardec, fora das heresias de Satanás, na Bíblia mesmo, sabe, Wellington, existe uma ligação entre o pecado e a morte. As pessoas morrem por causa do pecado, tanto do pecado de Adão, quanto do seu próprio pecado pessoal, tá? O pecado de Adão não é o único pecado da face da terra. Cada pessoa peca, por isso cada pessoa morre, certo? E esta é a punição, esse é o juízo, esta é a condenação dos seres humanos em função do pecado. A morte passou a todos porque todos pecaram. Dito isso, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 25. E aí a gente já começa respondendo aí a série de perguntas imbecis do nosso irmão. E aí a gente vai dar uma olhada no verso 7 e no verso 8. A Bíblia diz assim: foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Morreu Abraão em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Onde, Ezequiel, que existe algum registro que Deus praticou algum juízo a Abraão por causa do pecado? Irmão, Abraão morreu. E morreu por quê? A morte passou a todos porque todos pecaram. A morte passou a Abraão porque Abraão pecou. Obviamente, isto implica que Abraão estava debaixo da lei de Deus, que não deveria pecar, e pecando morreria. Abraão pecou e Abraão morreu. Bem, isso é óbvio do óbvio do óbvio. Ah, Ezequiel, mas onde está dito que
adultério era pecado lá naquela época de Abraão. Não, isso não existe. Ah, então tá bom. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 20. Vamos dar uma olhadinha aí em algumas questões. Vamos ler aqui do verso 1 até o verso 7. E aí a Bíblia conta a história de Abraão dizendo assim: Partindo Abraão dali para a terra do Negueb, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: Ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência que fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se porém não Epa, tá difícil aqui o trava-língua, hein? Se porém não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Imagina se adultério não era pecado, né? Acho que todos nós aí conhecemos essa história, né? Inclusive essa história é um pouco parecida com o que acontece lá em Gênesis 12, onde acontece uma coisa semelhante em relação a Faraó, aqui é em relação a Abimeleque. Mas o fato é que Abraão e Sara eram meio-irmãos, isso também não era totalmente mentira, era verdade. Mas além de serem meio-irmãos, eles eram marido e mulher. Quando Abimeleque manda consultar ali Abraão a respeito do status da relação entre ele e aquela mulher linda ali, e ele fala que é irmão e omite que é marido, o cara diz: opa, essa gata aí agora é minha, eu sou o rei do rolê aqui, traz pra mim, bota ali no quarto que daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Mas o Abimeleque estava cansado naquela noite e deixou a Sara dormindo lá no quarto do lado e foi ele dar uma dormidinha também. E aí Deus aparece para Abimeleque. E o papo de Deus com Abimeleque é assim: eu vou matar você e tudo que você tem. Porque você vai transar com essa mulher aí, tá? Ô Senhor, eu sou inocente, o Senhor sabe que ele, tanto ela, me disseram que era irmão, que não tinha nada disso. Pois é, eu sei. Mas ela tem marido e você vai restituir ao marido, tudo bem? Óbvio que adultério é pecado, não é verdade, irmão? Inclusive, no outro vídeo, alguém até comentou nos comentários lá que era para eu ter citado o caso de José do Egito. Vamos corrigir esse erro então, lá em Gênesis capítulo 39, vamos ler do verso 6 em diante, para não ficar lendo os relatos muito completos também, né? Do verso 6 em diante está dizendo assim: Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe o que tem em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, pois é sua mulher. Pois como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? José considerava transar com a mulher do Potifar um grande problema, tanto em relação ao homem Potifar que confiou nele, José, e deu a ele ali o controle de tudo que ele tinha, e etc, 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 só lhe vetando a sua mulher. E que isso seria um pecado contra Deus, caso José cedesse, né, a investida da mulher de Potifar. Demonstrando de forma absolutamente nítida, clara e evidente que
adultério sempre foi pecado mesmo antes de Deus conceder a lei dos 10 mandamentos, tudo bem? Aí o nosso amigo Wellington também, aparentemente ele acha que mentira também não é pecado, né? E aí, por exemplo, Gênesis 3, verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, né? A serpente pregou lá para Eva, no caso, né? Que ela não iria morrer mesmo que ela pecasse lá, desobedecendo a ordem de Deus para não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando Jesus comenta a respeito desta serpente, ele fala, né, do chamado diabo ou Satanás, que é mentiroso e pai da mentira. Nele, ele não fala a verdade, porque nele não existe verdade. Ele é mentiroso e assassino desde o princípio. Então, obviamente que no momento em que Satanás tenta Adão e Eva no jardim, já há uma lei que você não deve mentir, você não deve matar. E ao Satanás enganar Adão e Eva através da mentira e conduzi-los à morte, Satanás revela ser um pecador, ok? Inclusive revelando que, obviamente, os mandamentos, né, não mentir, não matar, não dirás falso testemunho, etc., já eram mandamentos vigentes muito antes da concessão da lei dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 19, 20 em diante. Tudo bem? E aí essa questão assim do sangue de Abel é uma coisa absurda, né, Wellington? Tem que argumentar aqui que não foi errado, não foi pecado, né, o que Caim fez. Não, mas Deus amaldiçoou Caim por causa disso. Não foi por causa disso. Foi só porque Deus queria amaldiçoar mesmo, porque não era pecado matar o irmão. A gente vê, assim, em questionamentos do tipo do Wellington, uma fragilidade infantil na hora de lidar com as questões que é muito absurda. Assim, e esse é o cara que vem aqui nos comentários dar risada do Ezequiel Gomes, dizendo que ele é o MacGyver, que faz malabarismos. É inacreditável, assim, que as pessoas sejam capazes de ter a cara de pau de vir com esse tipo de conversa aqui. É uma coisa, assim, que assombra o meu coração, assim, esse nível de coragem, assim, de colocar as coisas de uma forma absolutamente burra, achando, inclusive, que está dando aula e que é superior intelectualmente, moralmente, espiritualmente, no seu entendimento das coisas, né? A falta de compreensão de realidades básicas, do tipo da conexão entre o pecado e a morte, do fato de que todas essas coisas no Antigo Testamento, mesmo antes da concessão da lei, eram tratadas por Deus como pecado. Claro que alguns aspectos dessas coisas se tornaram um pouco diferentes depois que Deus concedeu a lei, né? E aí, de fato, algumas coisas que se tornaram prática ou praxe depois da concessão da lei não eram praxe antes dessa concessão da lei. Isso é verdade. Entretanto, isso não faz com que o pecado não seja pecado. Isso simplesmente faça com que, no contexto da lei, como essas coisas se tornam mais explícitas e mais claras, algumas punições são mais duras e mais imediatas, né? Inclusive, nesse aspecto, há, por exemplo, o apedrejamento dos adúlteros, de quem transgride o sábado, de quem assassina, de quem mata, esse tipo de coisa. Coisa que não aconteceu, por exemplo, com Caim. Caim matou Abel, mas não foi apedrejado, né? Mas isso não quer dizer que não era pecado ele matar Abel, né? Tanto que foi amaldiçoado e marcado como quem fez o que não deveria fazer. E foi confrontado pessoalmente com Deus como tendo transgredido a sua vontade, a sua lei, né? No contexto do assassinato do seu irmão, que é uma coisa absolutamente óbvia. E não adianta trazer as discussões sobre poligamia para essa discussão, porque a poligamia não era considerada adultério. Tá? Por exemplo, Abraão ficou lá com a serva de Sara. Sim, mas a serva de Sara não tinha marido, Abraão não fez nada escondido, e eles eram polígamos, então um homem tinha várias mulheres. Isso não era considerado adultério, nem seria apedrejado se você tivesse várias mulheres. E, por exemplo, mesmo o fato de não ser apedrejado não quer dizer que não era pecado. Por exemplo, Davi já vivia nos tempos da lei, adulterou com Batseba, nem ele nem ela foram apedrejados. Tá? Até porque também criaria uma situação bem complexa, na verdade, né? Porque em tese, meio que Davi, não que ele exatamente estupra a Batseba, mas ele meio que não dá muita chance para ela, né?
Essa foi uma decisão não exatamente do homem e da mulher, foi a decisão de Davi transar com a mulher que ele queria e que se exploda a mulher. Né? Então, se ela fosse apedrejada junto com Davi naquele contexto, ainda também é uma situação meio pesada. Mas o fato é, Davi e Batseba não foram apedrejados em função do adultério. Mas não quer dizer com isso que a lei não existe, ou que não era pecado adulterar. Simplesmente quer dizer que a lei que deveria adulterar, aliás, que deveria apedrejar os adúlteros, não foi cumprida. Sei lá por que motivo lá que aquelas pessoas não cumpriram. Porque o rei Davi tinha poder político, militar, e aí quem queria executar a ordem de apedrejar o adúltero Davi ali? Aí eles passaram um pouco de pano aí para a situação. Mas nada disso torna não pecado o adultério, mesmo nos tempos da lei. E mesmo nos tempos do Novo Testamento, onde também não há apedrejamento, o adultério continua sendo pecado. Então não é porque Abraão não foi apedrejado, sei lá por quê, porque era polígamo no passado, que não era pecado. E claro, existem cristãos que pensam que poligamia é pecado, existem cristãos que pensam que poligamia não é pecado. Ou mesmo poligamia atualmente, ou poligamia lá naquela época. Eu sou do time que considera poligamia pecado, tanto naquela época quanto hoje. A respeito aí quem tem a visão contrária, tudo bem? Mas o fato é que aqui não existe nenhum malabarismo, só o que existe é um entendimento simples, de coisas simples da palavra de Deus. Né? Não precisa ser um MacGyver para entender essas coisas, basta ser minimamente alfabetizado mesmo. Um abraço.